Vamos conversar um pouco aqui sobre essas estratégias de divisão do conteúdo ali para quando você for montar o seu plano de estudos. Como organizar, como dividir ali o conteúdo de uma maneira minimamente estratégica, beleza? A forma que você divide o material de estudo, ela pode fazer uma grande diferença na sua produtividade, obviamente, nos seus resultados também. Então, o primeiro passo para isso é você fazer uma divisão minimamente equilibrada ali do conteúdo. E equilíbrio, assim, é uma palavra pilar que vocês vão ver aqui no canal e vão ouvir no podcast, porque Júnior e eu, a gente defende uma vida de concurseiro minimamente equilibrada. Primeiro, para a pessoa não surtar e não acabar desistindo pelo caminho, mas talvez tão importante quanto para que esse projeto de longo prazo, que é estudar para concurso, seja tolerado por um longo prazo, pelo prazo necessário para poder conseguir. Porque, vai por mim, se você entra em uma de estudar 12 horas por dia, por quanto tempo for necessário, não vai rolar, sabe? De verdade. Então, assim, pelo menos não por um tempo indefinido. Vamos começar, então, a falar um pouco sobre o quanto que é crucial, né, a divisão do conteúdo ali do seu edital. A primeira coisa que você vai fazer é identificar as matérias que vão requerer de você mais tempo e mais dedicação, sabe? Devido à complexidade natural da matéria, ou seja, a matéria já não é fácil, né? Ou, às vezes, a dificuldade que você tem com aquela matéria, ou às vezes aquela matéria no edital, ela é cobrada, ela é mais extensa, ela é mais profunda, seja por qual motivo for, você tem que identificar essas matérias. Então, dando um exemplo, processo civil é uma matéria que costuma ser, até em concurso de nível médio, é uma matéria que costuma ser bastante extensa. Sabe, as pessoas dificilmente identificam no edital, as bancas examinadoras dificilmente colocam no edital de uma forma discriminada suficientemente a ponto de ir reduzindo a parte de processo civil e só botar ali no edital exatamente o que vai cair. Em suma, eles pegam tudo que existe de processo civil, colam lá no edital e falam, ó, estuda isso aí, sabe? Vai cair alguma coisa disso. É mais ou menos nesse sentido. Então, a partir dessa primeira análise, aí você já começa a criar ali o seu cronograma, o seu calendário de estudos de uma forma que você vai conseguir minimamente balancear essas matérias com outras que sejam um pouco mais leves, que sejam mais rápidas de revisar, ou que de repente você já tem algum tipo natural de facilidade para aprender. Isso vai te ajudar, assim, de uma maneira muito, muito diferenciada a sua mente a ficar mais engajada nos estudos, né? Mas também vai te ajudar a evitar a fadiga mental, né? E outra coisa que é legal para você fazer na hora que você está ali dividindo o seu tempo para cada conteúdo é uma alternância entre matérias diferentes. E por diferentes eu quero dizer, assim, contrastantes, sabe? Porque, teoricamente, toda matéria é diferente da outra, sabe? Mas algumas têm um contraste maior. Então, por exemplo, direito constitucional é diferente de direito administrativo, mas em alguma medida tem algum tipo de interseção ali, sabe? Então, a ideia é que você coloque matérias diferentes, mas diferentes mesmo. Então, sei lá, um exemplo extremo, português e matemática, se fosse o caso, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Ou, se porventura, sei lá, se o seu concurso, todas as matérias se interlaçarem de alguma forma, aí você tenta ver, sabe, o tão oposto quanto possível. Mas a ideia é mais ou menos essa. Porque isso, assim, isso é benéfico para o seu cérebro e é muito eficaz, né? Para poder você ali conseguir alternar entre matérias que vão te demandar diferentes tipos de raciocínio, entendeu? Então, se você estuda uma matéria que é muito densa, que nem como direito constitucional, por uma sessão, e logo depois estuda, por exemplo, matemática, isso pode dar uma resetada no seu cérebro e ajudar a capacidade de retenção, porque você não vai com aquela sensação de mais daquilo, sabe? O que causou o cansaço inicial não vai ser perpetuado. Então, seu cérebro dá uma resetada ali. A ideia é mais ou menos essa. E aí, essa mudança vai te ajudar a manter a mente um pouco mais fresca e um pouco menos propensa a ficar entediada. Porque quando seu cérebro já estiver entrando ali meio num transe, tá estudando por muito tempo uma matéria que tem ali a mesma linha de raciocínio, do nada ele vai precisar de um sacode ali que vai meio que obrigar ele a pensar um pouco diferente. A ideia
É mais ou menos por aí. Então, assim, isso vai meio que renovar a sua atenção, sabe? E, assim, outra coisa também que você não pode esquecer, basicamente, seria uma priorização, tá, do seu estudo, mas baseada no seu próprio edital. E você vai fazer isso olhando para o peso de cada matéria na sua prova. É claro que existem editais que cobram as matérias com pesos diferentes, ou seja, uma questão, digamos, de português vai valer mais do que uma questão de direito administrativo, entendeu? Se for o caso, você também tem que acrescentar isso como um fator no seu planejamento. Como a gente falou, na hora de fazer a divisão, você vai pensar matérias que têm mais peso, matérias que você tem mais dificuldade ou facilidade e matérias que são mais extensas ou mais aprofundadas no edital. Esses três pilares vão ser o que vão te ajudar no raciocínio de como manobrar ali o seu tempo focado em cada matéria. Então, assim, priorizar, né, o conteúdo conforme ali o peso de cada matéria no edital é outra estratégia que acaba sendo chave para você conseguir ter sucesso aí no seu estudo. Então, tenta se concentrar um pouco mais, né, nas matérias que vão valer mais pontos. Mas isso, eu não preciso nem dizer que não é para negligenciar as outras matérias que você pode acabar vendo como menos importantes, mas que, na verdade, nunca vão ser irrelevantes, entendeu? Cada ponto ali vai ser crucial e pode acabar sendo o seu diferencial para ser aprovado ou não. Fora que também, às vezes, você pode ter alguma facilidade extrema para uma matéria dessas de peso maior. Então, de repente, você já vem de um passado de estudos, por exemplo, um estudante de letras que resolve estudar para concurso. Esse cara já vai ser naturalmente bom em língua portuguesa, né? Então, língua portuguesa que é uma matéria que normalmente é grande nos editais, por vezes tem um peso maior, como foi no meu primeiro concurso, na prova da Defensoria, português tinha um peso maior do que todas as outras questões, do que todas as outras matérias. E aí, se você for a pessoa que já tem facilidade para isso, ou que já tem um passado de estudar aquilo, em que pese o edital dar mais peso para aquela matéria, você pode se sentir à vontade para diminuir a janela de tempo para essa matéria, porque você já tem aquela facilidade, já tem aquele estudo prévio. Entende como esse ajuste ele é muito fino e é muito adaptável para cada realidade? Isso daí é por isso que, assim, às vezes as pessoas têm esse primeiro impulso que é natural e a gente entende, de falar, pô, Júnior, pô, Diego, me ajuda aí, monta um plano de estudos para mim. E isso, assim, a não ser que a gente tivesse com a pessoa, sei lá, uma janela de tempo de horas mesmo, assim, uma quantidade de horas grande, a gente não ia conseguir fazer isso. Porque a gente não tem, nem ninguém tem, como montar um plano de estudos extremamente genérico, sabe? Um que sirva para todo mundo. Isso é impossível, porque a realidade de cada pessoa é diferente. Então, a gente te passa as ferramentas para você ir conseguindo ver o que a gente fala e fazendo esses ajustes à sua própria realidade. A ideia é essa. Então, assim, mas tudo isso tem que estar na sua mente quando você for pensar ali no seu planejamento. E talvez uma última coisa em relação à divisão do conteúdo ali é que pode ser legal também que você faça uso de alguma ferramenta de planejamento. Não sei se você é familiarizado com esse tipo de coisa, mas pode ser legal. Você pode usar ali, por exemplo, ferramentas como o calendário do próprio Google, que provavelmente, dependendo, já pode estar no seu celular, dependendo do tipo dele, tal, se você usar Android ou o calendário do iOS, enfim, para poder ir ajustando ali a sua divisão em um local que vai ser de fácil acesso, entendeu? Talvez usar alguns aplicativos de gestão de tarefa, algum aplicativo específico para concurseiro que existe. Também tem uma outra ótima opção que era que a gente usava para montar a sua própria tabela ali de calendários, que essa daí eu acredito ser mais comum no cotidiano, né? Que é o bom e velho Excel, para ajudar a fazer essa divisão ali. Você coloca uma matéria em cada célulazinha e tal, e aí você pode ir ali moldando ele ao seu gosto, né? E dependendo da sua prova, se você, de repente, na sua prova cobrar informática e cobrar Excel, já é uma chance de você ter uma desculpa para poder abrir o Excel e ver alguma coisa na prática também. Já dá para fazer esse casamento aí de interesses. Então, essas ferramentas, elas podem te ajudar a visualizar ali melhor o seu plano de estudos e
também acompanhar o seu progresso e ajustando o ritmo conforme for necessário ali para garantir a cobertura completa, ou pelo menos tão completa quanto possível, do edital da sua prova. Implementar essas estratégias, isso pode te ajudar, e muito, a ter algum tipo de otimização ali sobre o seu tempo, e também vai melhorar significativamente a qualidade do seu aprendizado, sabe? Porque é uma coisa planejada para você. Porque, no fim das contas, estudar para concurso, como a gente sempre fala por aqui, assim, não é exatamente sobre estudar mais, entende? É sobre estudar melhor. Essa que é a verdade. E aí, usando todas as técnicas certas, e fazendo um bom aproveitamento do tempo que você tem disponível, seja quanto for, entendeu? Exatamente. E até nessa pegada assim do que o Diego falou sobre você às vezes ter uma facilidade ou não, né, em uma determinada matéria para estudar, que nem no exemplo do português, uma coisa que não deixa de ser até uma técnica de estudo também, seria aquilo que a gente fala de você escolher um tipo de concurso específico, que nem o que a gente recomenda aqui, né, os concursos de nível médio que cobram direito ou os concursos de técnico judiciário. Por quê? Conforme você vai vendo repetidas vezes determinadas matérias, por exemplo, direito constitucional e administrativo, aí, sei lá, se tiver alguma prova, ou então até o próprio direito processo civil, né, e tudo mais, se tiver, às vezes, alguma prova no futuro que, às vezes, aquela matéria acabe valendo mais pontos, você já ter estudado essas matérias em concursos anteriores já pode ter uma facilidade maior e vai precisar demandar, às vezes, até menos tempo de estudo também para aquela matéria devido ao histórico que você já tem naquela matéria. Então, um adendo aqui seria até que você escolher um tipo de concurso específico é essencial, até eu diria, e também não deixa de ser uma técnica de estudos, né? Enfim, esse adendo aqui que também acho importante. E outras técnicas que a gente pode ver aqui.